O Câmara Ciência de hoje recebe a doutora Esther Sabino, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Laboratório de Parasitologia Médica. Formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, defendeu doutorado em Imunologia. Dentre os trabalhos com pesquisa, destaca-se em segurança transfusional, HIV, doença de Chagas, arboviroses e anemia falciforme. Recentemente, tornou-se conhecida por fazer parte do grupo de pesquisadores brasileiros que conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas. É justamente sobre isso e também sobre outras características do novo coronavírus que ela fala nesta edição do Câmara Ciência. Confira. Esse projeto de pesquisa começou faz bastante tempo. A gente pode dizer que foi na epidemia de Zika que a gente começou a aprender a tecnologia e formar alunos e melhorar a técnica para baratear o seu custo. E há um ano atrás nós ganhamos um projeto maior da FAPESP, e com esse projeto que chama CAD, né, o CAD, como quiser, ele é um projeto com o objetivo de entender as epidemias de arbovírus, que são os vírus transmissíveis de mosquitos, como dengue, chikungunya. O nosso projeto é muito relacionado a compreender como as epidemias se espalham. Então, por exemplo, no caso do vírus da Zika, ficou claro que o vírus entrou no país um ano antes do que os primeiros casos serem descritos. Na verdade, ele estava circulando, estavam tendo os casos e ninguém percebeu. Quando percebeu, já tinha praticamente espalhado pelo Brasil inteiro. Então, toda a preocupação é como você detecta um vírus rápido e como você precisa de tecnologia para fazer isso. Então, o objetivo do estudo é mais ou menos isso, entender a evolução e desenvolver tecnologia que detecte rapidamente o problema. O recurso é para epidemias, mais para epidemias de arbovírus, mas o foco é a resposta à epidemia. Então, o recurso já estava lá, a gente não teve que escrever um projeto para ser aprovado para o dinheiro vir. E já estava, as pessoas já estavam sendo treinadas, já tinha a infraestrutura montada, por isso que você consegue responder. O que o sequenciamento faz é ajudar a entender como um vírus está espalhando em uma determinada população. Essa é a principal função do sequenciamento. Além disso, ele dá dados para as pessoas que fazem outros trabalhos, por exemplo, vacinas ou desenvolvimento de medicamentos, para saber quão variável é o vírus naquela região, que é importante, por exemplo, para a vacina, ou que é importante para um determinado medicamento. Também ajuda a entender se os testes utilizados podem perder a sensibilidade, principalmente os testes de biologia molecular. Então, você faz sequência de vírus para esses vários motivos. Quando chegou o primeiro caso, o caso foi detectado no Hospital Albert Einstein, encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz. Nós estávamos trabalhando, fazendo uma colaboração com eles em dengue. Eles perguntaram se a gente queria sequenciar, e nós já tínhamos nos preparado para sequenciar. Na verdade, desde janeiro já tinham sido solicitados os iniciadores que precisam para a técnica de PCR, a gente já tinha no IMT, graças a essa colaboração internacional, e também já tínhamos recebido todo o material necessário para fazer o sequenciamento do corona, que é um vírus bem maior que os arbovírus, ele tem 30 mil pares de base, enquanto os outros têm em torno de 10 mil, um pouco menos. Então, isso, assim, fez com que a gente já recebesse o material previamente testado, porque na Inglaterra já tinham tido casos, então a gente já sabia que ia funcionar quando chegou. A primeira reação não funcionou, mas a segunda já funcionou, então a técnica demora em torno de 24 horas, por isso que o resultado foi dado rapidamente. Depois disso, a gente continuou sequenciando, e recentemente nós publicamos na revista Science a continuidade daquele trabalho original. Então, depois que você faz, você continua sequenciando, aí foram quase 500 sequências analisadas,
E o que a gente viu é que a epidemia, pelo menos essa como tem hoje acontecendo no Brasil, ela entrou, as pessoas que tiveram com esse vírus original entraram no país na última semana de fevereiro, começo de março, e de todos foram mais de 100 provavelmente introduções, mas só 3 tomaram conta da epidemia. Então 2 entraram na região sudeste, uma entrou provavelmente via Ceará, essa é menor, as 2 que entraram na região sudeste foram as que espalharam mais, e a maioria das cepas são provenientes dessas 3 cepas originais. Então, essa questão de como a gente responde a uma epidemia, a gente realmente tem que parar e ver tudo o que é preciso, e tudo isso bem estabelecido para que se chegar, ou se começar aqui, porque a gente tem que pensar e se tivesse começado aqui, e se o mercado lá municipal fosse o centro aqui em São Paulo da epidemia, como é que a gente ia fazer, né? Assim, um lugar que as pessoas se encontrem muito. Então, a gente tem que pensar mais e pensar que a gente tem que se organizar para isso, que epidemias vão acontecer e que quanto mais a gente estiver organizado, melhor. A gente precisa entender melhor o que acontece com o dengue. A gente não entende, por mais que você tome várias medidas, você não consegue conter a epidemia. O que está acontecendo? Então, na verdade, o nosso objetivo primeiro foi dengue, para entender melhor. Por que você tem uma mudança de linhagem? Nós já tivemos dengue 2, como é que a gente tem uma epidemia tão grande de novo de dengue 2? O que mudou nessa nova cepa? Tem alguma coisa que as pessoas já não reconhecem mais? O que está acontecendo? Então, a gente precisa fazer isso de forma sistemática para poder diminuir o custo. As epidemias de dengue, o custo para o Brasil são enormes. E da chikungunya, que é o outro vírus que está causando um dano danado, tem um efeito a longo prazo enorme, porque as pessoas ficam doentes por muito tempo em consequência do vírus, o que pode vir a acontecer também agora com o Covid. Então, nós temos que nos preparar para isso. O Brasil sempre foi liderança na resposta à epidemia. Veja o que aconteceu com a epidemia de HIV. Então, nós temos que mudar, olhar, entender o que está acontecendo e principalmente nos preparar para isso, porque o dano econômico é para todo mundo. Eu acho que a gente tem muitas coisas que o mundo não tem, que outros lugares não têm. O que falta é a gente melhorar um pouco a infraestrutura tecnológica de coleta de dados, para passar tudo para ser informatizado. Nós temos que ter uma conversa da rede primária de saúde com a vigilância. Os sistemas têm que estar se falando, você tem que ter laboratórios capazes de detectar um novo agente, ou nós temos que melhorar nossa capacidade de desenvolvimento de testes localmente, para não ficar tão dependente como a gente viu. Então, eu acho que, assim, é um momento de acordar, parar, pensar e ver tudo que a gente precisa fazer. O que não dá é para ficar como está, como não ia. Tá certo ter deixado os bancos de sangue como eram na década de 80. Tinha que melhorar a infraestrutura e é um esforço político de todo mundo de colocar pensamento, cobrar para que isso mude. Esse vírus especificamente, ele tem uma mutação baixa. A mutação, a taxa dele é 1 a 2 mutações por mês. Então, o vírus, primeiro o vírus que a gente pegou no início de fevereiro, ele só tinha 3 mutações em relação ao vírus original na China. Então, para vírus, ele é até relativamente pouco mutável. O que me preocupa mais, teoricamente, é que esse corona, ele pula outras espécies. E nas outras espécies ele pode recombinar. Então, existem coronavírus na natureza, isso é normal. E nós estamos com uma grande população infectada, que pode ter contato com outros animais.
de alguma forma, transferir esse agente, e nesses outros animais ele pode reconhecer, encontrar com outro coronavírus e recombinar. Então, teoricamente, se for falar assim, qual que é o que eu acho que mais, assim, que poderia ser assustador, não que vai acontecer, estou falando, que a gente tem que estar sempre olhando, você ter recombinações com os coronavírus locais presentes em outros animais que a gente conhece muito pouco. Então, a gente tem poucos estudos sobre os vírus presentes na nossa flora silvestre e, portanto, a gente não consegue falar. Então, é outro campo de pesquisa que eu acho importante a gente entender como são esses agentes no nosso meio ambiente, como eles estão, qual a frequência, o que pode acontecer, e ter métodos de detecção sistemático. A principal pergunta para vacinas é quanto tempo dura essa imunidade? Ela vai durar um ano, porque o vírus vai mudar pouco a ponto de você precisar fazer outra vacina, pelo menos esse agente. Então, mas essa vacina, quanto tempo demora a resposta? Porque alguns estudos com coronavírus anteriores, os outros que são mais comuns, as vacinas perdiam rapidamente a resposta. Não é como a gente conhece o sarampo, que dura para sempre, ou outras vacinas da polio, tem essa perda de anticorpo muito rápida. A gente não sabe o impacto disso. Pode ser que você precise realmente tomar vacina todo ano, só para manter o seu sistema imune assim, acordado. Então, essa é a questão agora com essa vacina. A gente tem que se preparar, porque de certa forma todo mundo estava falando que ia ter uma grande epidemia de vírus respiratório. Aliás, o medo era maior com influenza do que com corona. Então ainda pode ter uma grande influenza de novo. Com o que nós estamos preparados? Como é que isso seria para a gente controlar? Tem vários outros caminhos também. Eu vi a questão da máscara, de você melhorar a eficiência, a eficácia de uma máscara. É lógico, é sempre incômodo usar, mas você pode ter coisas maiores, ou você vai entrar num avião, você vai entrar em lugares que realmente você vai ficar fechado, você usa uma máscara mais efetiva, né? Então, podem ser saídas até diminuir, ou você ter uma imunidade que as pessoas não fiquem tão doentes. Eu acho que a gente vai ir pensando aos poucos. A gente acordou, teve um problema, está causando bastante problema ainda, e só que a gente pode ter soluções, sim. Pelo menos, eu acho que sempre tem um jeito. Pode não ser o que a gente gostaria mais, mas a gente tem que trabalhar para isso. O que não dá é para negar que o problema está acontecendo. Vai ser assim antes. Desculpa. Acontece que nem sempre a vida é como a gente quer, e eu acho que a ciência já mudou tanto. Como é que eram as epidemias 100, 200 anos atrás? Infelizmente as pessoas morriam, então assim, a gente tem que parar, olhar e trabalhar com o problema. O que não dá é para ficar negando. Eu acho que isso não é, eu queria que fosse assim, mas não é. Então, assim, não vai ser simples mesmo a volta, mesmo com vacina, vai demorar um tempo vacinar todo mundo. Eu acho que a epidemia da HIV é uma questão para as pessoas pararem, pensarem. Foi caro, foi custoso, mas foi totalmente diferente do que aconteceu na África. Quer dizer, na África do Sul, por exemplo, teve o presidente de uma época que dizia que a HIV não causava AIDS. 30% da população se infectou. E até hoje a consequência da epidemia de HIV na África do Sul é enorme. Então assim, para eu acho que a gente está bem melhor do que da época de HIV. Praticamente tudo vinha de fora, não tinha muito, foi muito custoso segurar a epidemia de HIV aqui.
e nos níveis que a gente tem, talvez similares, ou muito pouco maiores que o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Então, aqui agora, realmente, tem várias coisas que faltam, que precisam ser melhoradas, principalmente a produção de tudo que precisa para segurar uma epidemia. Quer dizer, desde de ter uma produção maior de máscaras aqui, a testes diagnósticos, extremamente caros para quando você precisa pôr uma população muito maior. Então, essa tecnologia de detecção tem que ser melhorada. E também a tecnologia de sistemas de informação dos meios de notificação. A gente tem um sistema, o raciocínio a gente tem. Quer dizer, nós temos a rede primária, nós temos as pessoas que sabem fazer notificação, existem os protocolos. O que acho que precisa é uma injeção de tecnologia para que tudo possa ser melhorado e colocado num patamar melhor. Eu acho que a gente já viu um esforço nisso com essa epidemia. Eu acho que a gente tem que dar esse salto, melhorar a capacidade da rede primária de atenção a epidemias e a área de notificação de coleta de dados. Acho que eu faria isso para as próximas, né? Para a gente poder responder a outras epidemias. Nós não fizemos a lição de casa no começo, que era tentar diminuir, aumentar o isolamento. Nós conseguimos o suficiente para não virar um caos total, que seria o que aconteceu em Nova York, na Itália, ou em alguns lugares aqui no Brasil também. Por exemplo, a região norte do país, Manaus, a gente não entende por quê, mas a epidemia lá foi muito maior do que a gente imaginava. Isso ainda é uma coisa que a gente precisa entender. Mas no resto do país, de certa forma, a gente respondeu com dificuldade. Então, se a gente olha as curvas de São Paulo nas primeiras semanas, caiu o isolamento bastante a taxa de transmissão. O suficiente para ela ficar abaixo do que o pessoal chama RT igual a 1, que quando fica abaixo a epidemia começa a cair. Mas as pessoas não aguentaram fazer o isolamento na necessidade que precisavam. Ou nós não tínhamos a capacidade, porque também não adianta a gente falar, olha, vamos fazer o isolamento, se não tem a capacidade de fazer. E não teve a força política de se falar. Então, você o tempo inteiro, eu moro na Avenida Paulista, o tempo inteiro tinham as pessoas buzinando aqui que tinha que acabar o isolamento. Então, você não conseguiu uma força suficiente para manter aquilo abaixo, que iria levar a curva abaixo. Quando você mantém uma pessoa transmite para uma pessoa, e você tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas infectadas, você tem todo dia mais 10.000 pegando. É muito melhor do que se você, uma pessoa, transmitisse para 3. Você teria no meio do dia seguinte 30.000, no outro dia 90.000, ia ser uma coisa sem. Mas na medida que você mantém, que você não consegue abaixar, ela vai se prolongar, porque a maioria da população é sensível ao vírus. Então, está tendo hoje esse debate, quantas pessoas são sensíveis, se realmente precisa chegar aos 70% para você ter imunidade de rebanho. Eu acho que é muito perigoso a gente querer assumir isso e já começar a abrir sem ver os números concretamente caírem. Pela metade, você realmente vê a curva caindo. Hoje, o que caiu foram o número de pessoas precisando de UTI, que permaneceram os hospitais, ou uma qualidade um pouco mais confortável. Mas não que a epidemia esteja controlada e que os casos não estão tendo transmissão. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Todo mundo quer sair, ter uma vida normal, mas tem que olhar o número de casos. Eles estão caindo concretamente? Porque se você abrir com um número maior, pode ser que já não tenha mais fôlego a epidemia para ela subir exponencialmente, mas ela concretamente vai ficar igual por muito mais tempo. Então, você continua colocando pessoas para se infectar. Então, você não consegue baixar. O que eu acho que está acontecendo é que a gente está sempre precipitando e abrindo um pouquinho mais e pondo fogo na... Está começando a virar cinza, está ficando vermelhinho, você vai lá e coloca mais madeira, para aí acende de novo
ou fica aquela coisa por um tempo mais prolongado. Então, a gente tem que olhar com calma. Eu sei que é difícil, né? Ou então a gente vai ter que entender que a gente vai continuar tendo um grande número de pessoas morrendo. Não existe uma fórmula mágica. Então, e nenhum cientista vai ter isso, eu acho. Eu estou aprendendo, a minha parte genética a gente está montando a parte de epidemiologia, e principalmente disso que é fazer bons modelos prognósticos, chegar e falar, olha, se a gente fizer isso, vai ter tantos casos. Não era uma ferramenta, pelo menos o meu grupo de pesquisa não tinha isso bem assentado, mas outros grupos estão fazendo isso, às vezes, e eu entendo a crítica. Olha, a gente falou com um, vai ter milhões de casos, outro diz que vai ter tantos, parece que os cientistas não chegam no consenso de quantos casos e qual o impacto. Eu também acho que isso tem acontecido e, por isso, precisaria ter mais gente formada nessa área, que a gente tinha muito pouco. E, então, muitas das pessoas que estão fazendo, usando essa tecnologia, nunca tinham feito antes. Então, no começo vão ter erros, até que a gente tenha essa massa crítica de cientistas que saibam dar uma resposta um pouco mais precisa para os gestores. Mas essa conversa, gestor e universidade, é muito importante que aumente, até para que a gente possa entender qual que é a dúvida e qual a pergunta em cada uma das partes. Parece que o cientista tem a fórmula mágica, eu não queria passar essa ideia, e nem também desqualificar o que foi feito. Eu acho que a gente fez o que a gente conseguiu fazer. Tem várias coisas que a gente pode melhorar. A conduta aqui é pensar o que a gente está fazendo para poder melhorar no futuro. E eu acho que uma conversa maior da universidade com os gestores ajuda, a universidade tem que estar mais presente, e a influência, e essa conversa tem que ser a longo prazo, para que cada vez a gente melhore os processos e a capacidade de resposta. Eu acho que a gente até já começamos a pensar e discutir, desenvolver, na verdade, essas respostas às epidemias, elas precisam ser em grupo, quer dizer, multidisciplinar. Então, o que a gente está tentando montar são cursos de pós-graduação, já com essa visão que você precisa de uma pessoa, de um professor que entenda muito de matemática, que seja da Poli, do Instituto de Matemática e Estatística, que tenha gente que entenda de política pública, de economia, que existam os médicos, que exista o pessoal que entende de genética. Então, essas conversas têm que ser mais ou menos os problemas trazidos em conjunto e a formação dos gestores, das pessoas, né, dos novos cientistas e também a formação de gestores que compreendam um pouco essas ferramentas para que possam utilizar no seu dia a dia. Então, a nossa resposta tem sido mais essa, de formar esses grupos multidisciplinares que tentem entender a situação mais complexa e não respostas individuais e pequenas, né, olha, estou vendo aqui como evolui isso, mas sim, tudo isso em relação a um problema que é um pouco mais complexo do que sua epidemia. Eu acho que realmente precisa ter essa conversa maior, até dentro da universidade, entre as áreas, essas áreas tão diversas, que eu mesmo não conhecia, e essa epidemia me fez conversar com gente de várias áreas, de matemática, de economia, então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Estamos aprendendo e precisamos nos preparar, mas isso depende de um acordo geral, né, dos gestores, dos recursos, das pessoas, de terem esse apoio. Então, é uma visão que estaremos, sim, na medida em que a gente se coloque apoio para isso, né? Não vai vir
não vai ter, como a gente fala em free lunch, não vai ter almoço grátis, entendeu? A gente vai ter que fazer o trabalho e vai ter recurso e é o único jeito de ir, então aí estaremos, podemos estar. Eu acho que a ciência melhorou muito desde quando eu comecei, da década de 90, quando eu terminei meu doutorado, até hoje o número de cientistas é muito maior no Brasil. O Brasil se preparou em um número muito maior do que se tinha na década de 90. Então, eu acho que fica mais fácil você ensinar quando você tem essa quantidade de pessoas formadas. Eu acho que a gente tem que continuar formando, melhorando e usando com ferramentas objetivas para os problemas que a gente quer aprender e fazer uma ciência aplicada mais ativa com a sociedade. Acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer. Tem que fazer parte da rotina. O brasileiro, de alguma forma, a gente não conseguiu trazer isso para o dia a dia das questões. E é fundamental. Então, a gente tem um monte de lei de incentivo que eu acho para artes, para a área de esporte, que são super importantes, não estou querendo diminuir aqui não, mas eu também acho que precisa ter uma coisa um pouco mais focada em ciência, a gente nunca teve isso, e na parte financeira, e também não temos isso na parte teórica, assim, das pessoas quererem, das crianças virem isso como um sonho. O sonho não entrou no sonho das crianças ser cientista. Então, a gente precisa ter isso de alguma forma estruturado para que vire um sonho e que as pessoas também queiram fazer isso. Eu acho isso, na hora que isso é uma vontade de todo mundo, acaba tendo retorno de todas as áreas. Então, acho que é importante as duas coisas, entendeu? Ver isso como uma área fundamental nossa e ao mesmo tempo, criar esse pensamento de que é uma profissão e que as crianças deviam pensar nela também. Ele está na listinha do o que eu quero ser quando eu crescer. Então, acho que é importante que isso entre no ideal das crianças. Os cientistas têm que estar abertos para falar e para se mostrar que, olha, é uma pessoa que faz mais ou menos é parecido com todo mundo e tem esse objetivo e responde para essas questões. Acho que é isso que tem que passar.